galera, tudo bem? Cromoscast na área, chegando para você que acompanha o Cromoscast nas redes sociais. Se não acompanha ainda, siga lá, né? @Cromoscast. E para você que se liga aqui na Band, Cromoscast sempre recebendo convidados muito especiais, batendo aquela bola, aquele papo e trocando, claro, figurinhas literalmente. Afinal de contas, nosso objetivo aqui é preencher o álbum da Copa do Mundo com convidados sempre muito importantes, personalidades do nosso esporte cearense. É exemplo desse cara aqui que não entende nada de futebol, foi só 2 vezes campeão mundial, é o Fraco. Tudo bem, Arley? Seja bem-vindo. Tudo bem, Caio. Prazer estar aqui contigo aqui. E parabéns aqui pela estrutura, né? Legal, né? Show de bola. Maquiagem, né? Coffee breakzinho, tudo... De primeira, viu? O pessoal recebe bem, né? É, demais. E Arley, como é que tá aqui Xeramubim? Cara, Quixeramobim é espetacular, né? Eu tive recente lá. Clima bom, por incrível que pareça, chovendo. Não né? acredito. Que bom. Não. É, mais de 100 milímetros aí, a última chuva. Muito bom, muito bom. Muito bom. Você é de Quixeramobim, para quem não sabe, né? O Yarley é de Quixeramobim, mas nasceu para o futebol exatamente ali em Ceará, né? Você até ia lhe perguntar, que já você vai fazer também uma escalação ideal do Hexa naquele campinho lá. Eu ia até lhe perguntar e vou antecipar essa pergunta. Qual o melhor ataque? Richarlison, Neymar, Rafinha ou Yarley, Mota e Sérgio Alves? Ah, não tem comparação não, né? O do Vozão fazia mais gols, viu? Eles podem dar umas pedaladas a mais, mas o nosso objetivo no Vozão era gol. E aí esse trio aí fez muito gol. Era um ataque poderoso, né? Só fera, tanto é que você se destacou ao ponto de, como eu já falei, chegar. E aí a gente vai... trafegando por essas histórias, porque tem muita história boa para o Yarley contar. Por exemplo, você foi bater no Paysandu, né? E no Paysandu foi onde você, me corrija se eu estiver errado, foi onde você explodiu realmente, mundialmente, né? Porque dali você chamou a atenção, na Libertadores. Isso, foi porque teve um jogo, né? Em plena Bomboneira contra o todo-poderoso Boca Juniors. E a gente teve a felicidade de ser vitorioso, sair vitorioso dentro da Bomboneira, que é um estádio que só o Santos do Pelé havia ganho lá dentro. Espetacular. E aí a gente foi lá, com um gol meu, a gente ganhou de 1-0. Legal demais. Já a gente, como eu falei, recupera essas histórias. Porque eu quero primeiramente falar de seleção brasileira. Você acompanhou aí, tem acompanhado, né? Sim. Essa Copa do Mundo, a preparação da seleção brasileira, convocados do Tite. Em que patamar você acha que está o Brasil? De realmente buscar o Hexa? Ou você acha que está ali em segundo plano, tem alguém com mais chance? Eu acho que assim, não é nenhuma questão de opinião, é uma questão de números. E os números estão aí, né? Invicto, o Tite com o grupo na mão, né? A convocação muito equilibrada. Tem um e outro aí que a gente passou esses dias aí debatendo, mas tem uma questão de liderança, tem uma questão de momento. Então ele foi muito equilibrado nessas escolhas, né? E por incrível que pareça, a gente há muito tempo não chega numa Copa em boas condições, né? Pois é. Em condições de os europeus estar olhando assim pra gente com respeito, né? Com respeito e com um olhar de meio que de medo. Perfeito. Vamos logo abrir um pacote de figurinha aqui. Você abre um daí, que você gosta de preencher álbum? Sim, eu tenho dois meninos, né? 2 filhos. Já preencheram, então? Já estão. Esses meninos são danados. Eu seguro eles. Eles querem já. Não, calma, vamos devagarzinho, vamos trocar, vamos brincar. Legal. Tem que curtir. Vamos ali que eu tô doido para achar essa figurinha do Neymar. Aí é? Faz tempo que eu abro aqui e não vem nada. Vamos achar ele aqui agora. Peguei aqui de Gana, Suíça, Argentina também. E falar na Argentina, viu? A gente tem que ter cuidado com a Argentina. Já vou perguntar quais, tem que ter quais cuidado. São aí os que podem fazer frente, exatamente. Tunísia também. Você pegou quem? A Austrália, bom time, Austrália, viu? Você acha? Austrália bem. Pode tá surpreender? Bem equilibrado, tá. Tem, vai surpreender ali na... Mostra para aquela câmera lá, assim. Esse é o Joel King. O nome desse, né? Austrália. Pegou da Inglaterra. País de Gales, né? Olha quem eu peguei aqui. Isso aqui tem que ter respeito, viu? Sérgio Busquets, da Espanha. Um experiente
que, né, que essa Espanha tem muita gente está dizendo que é uma seleção jovem e tal, e que não tem aquela mesma força, né, da Espanha, daquela geração que foi campeã do mundo em 2010 e tal. Você concorda ou a Espanha tem que ter o seu respeito? Tem que ter o respeito. Eu concordo que ela não chega no nível de outros anos de Copa, mas a gente tem que respeitar porque a Espanha ela já vem com muitos anos com um modelo de jogo bem definido, que é um modelo de jogo de posição. Né? Esse jogo de posição que foi implantado pelo Barcelona lá atrás, de Guardiola, que sempre foi a base da seleção, já você vê o Petri, você vê o Gavi, esses são jogadores que já dominam o jogo de posição. Então é difícil jogar contra a Espanha. Normalmente os times que vão jogar contra a Espanha vai ter menos posse de bola, né? Porque eles dominam, chega eles até atacam. Às vezes ser chato o jogo, né? Muito toque, às vezes recuando ali e tal. Porque ele sempre é a busca pelo homem livre, é a busca pelo muita espaço, paciência, né? O espaço livre para poder atacar. Eles não atacam de qualquer jeito, né? Sim. É um jogo de muita paciência, né? Paciência. O goleiro entra, faz parte do jogo. Isso faz também, parte do elenco. Peguei aqui o argentino Nicolas Gonçalves. Dá para identificar aí, né? E você falou logo, opa, a Argentina tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Chegou o ano do Messi, tem será? o Messi, né? Isso. Messi e Neymar. Vai ser uma disputa grande. Será que a final vai ser essa? Será que... Maria. Tomara, né? Tomara, mas com o Brasil ganhando, né? Porque com certeza. Não, isso sim, da última vez Copa América, né? Deu Argentina e tal, ficou aquele... Certo que eu tenho uma moralzinha lá na Argentina, né? Por falar na Argentina, você... A galera lá me trata muito bem. Sim, inclusive o grande ídolo, ou um dos grandes ídolos, lá é o maior, né? Claro que tem Di Stéfano na história, o próprio Messi, mas ninguém supera o Maradona de idolatria lá na Argentina. E eu, inclusive, já estive lá na cobertura da Copa América 2011 e eu fui no La Bombonera e lá tinha no Museu do Boca tinha uma fotinha lá, ó. Do cabo lá de Quixeramobim. Tá lá. Tá. E Arley tá na história, né? Tá lá no Museu do Boca. Quer dizer, você tem uma história muito interessante. E aí, recuperando aquilo que a gente vinha falando, já entrando um pouquinho de novo, né, na sua história, a gente vai tirando figurinhas e as histórias vão surgindo. Paysandu, e a partir do Paysandu você chamou a atenção do mundo. Exatamente. Eu acho que assim, o futebol ele é momento. E eu soube aproveitar muito bem aquele momento com o Paysandu. Na Libertadores? Eu estava aqui no Ceará, onde eu fiz uma grande segunda divisão, inclusive jogando contra o Paysandu. E aí o Paysandu sobe para a primeira divisão, a gente fica ali nas quartas de final, ali contra o Avaí, né? E o Paysandu me contrata para ser um reforço para a própria Libertadores. Sim. Né? Então eu chego no Paysandu como um reforço e tive a felicidade de ser destaque nessa fase de grupos. E nesse jogo contra o Boca Juniors tem uma atuação que chamou também muita atenção do Boca Juniors, que no momento que a gente finaliza a Libertadores, eu recebo uma proposta do próprio Boca Juniors. Isso não à toa, porque você chegou né, já falou aqui, chegou a vencer o Boca Juniors na Bombonera pelo time do Paysandu, que hoje você é idolatrado aqui no Ceará, no Pará também. Além da Argentina. Tem até uma história, é verdade, que certa vez você jogando pelo Boca Juniors, o Maradona quis sua camisa. Como é que é essa história aí? Não é que ele quis a minha camisa, a camisa era dele, né? Sim. Apenas que ele estava num jogo da Libertadores e ele estava com alguns parentes, ele desceu lá no vestiário e foi pegar a camisa. Eu disse, toma, a camisa é sua, pelo amor de Deus, para dar para algum parente lá dele, né? Não, mas então você era o jogador. Foi lá pegar uma camisa. Eu entendi, você quis dizer que a camisa era dele porque é a 10. Exatamente, era a 10 dele, era a camisa dele. E você vestiu nada mais nada menos que a 10 do Boca Juniors. A 10 do Boca Juniors, a 10 do Maradona. O que isso representou para você? E me arrependo porque eu não peguei um autógrafo numa outra 10 para ficar comigo, né? Isso aí eu me arrependo até hoje. Mas aí você está muito além disso, você faz parte da história dessa camisa 10 do Boca Juniors. Como foi quando você recebeu essa camisa número 10? O que foi que... Eu acho que assim, eu já era um jogador experiente, eu já sabia o que representava essa 10, e eu sempre vejo algo positivo em tudo que eu faço.
Então, opa, vai vir a 10 do Maradona, porque muita gente você podia pensar assim, não, é muita pressão, camisa 10. Eu não, pode trazer a 10, porque se eu estou vestindo a 10 é porque todo mundo está acreditando em mim. Então, eu vou lá e vou representar. Inclusive, no jogo contra o River Plate, no próprio Monumental de Nunes, lotado, eu fui protagonista, a gente venceu lá dentro. Com uma grande atuação minha, com um gol que é falado até hoje como um dos gols mais bonitos do Superclássico. Espetacular. E aí, tipo assim, eu fui batizado. Não, é o 10 mesmo, é o camisa 10, tá representando esse número. E aí, a partir desse jogo aí, eu fiquei com moral, que né? moral, vestir a 10 do Boca Juniors. E eu queria saber com detalhes, como foi essa conversa do Maradona? Como era o Maradona também? Você, de alguma forma, teve uma convivência ali, mesmo que seja momentânea, não sei se você passou a conviver mais. Sim. Como não, foi? Era momentâneo, porque ele ia lá assistir os jogos da Libertadores. Ele tinha um camarote, e aí ele ia assistir os jogos, e ele puxava o couro, né? Colocava a mão assim para fora e chamava a torcida. E a torcida vinha em peso. O estádio, porque lá tem um acústico muito grande. E esse acústico aí pro rival é difícil, pressão, porque a gente... Eu joguei contra e senti a pressão, né? E a favor, tu consegue força de onde não tem para ir para cima do adversário. Legal. E como foi essa conversa exatamente com ele? Foi só esse momento aí, né? Da questão da camisa. Você fez um grande jogo, aí ele foi lá no vestiário para pegar a camisa. Para pegar a camisa. Isso. Seu fã, né? Maradona. Vamos acreditar que sim. Claro. Né? E eu joguei bem esse jogo, então ele gostou, espetacular, sim. Não ia à toa pegar a sua camisa, né? Que é dele também, mas de alguma forma foi um reconhecimento pelo talento que ele viu do brasileiro lá. E aí você é um brasileiro, claro, mas com essa fama e com muitos fãs na Argentina por conta dessa carreira, queria lhe perguntar, primeiro duas perguntinhas básicas, duas polêmicas básicas também do nosso futebol. Primeiro, qual a torcida mais fanática mesmo, assim, que gosta mais de futebol? É a torcida brasileira ou a torcida argentina? O gostar, assim, eu digo que é igual, né? Nós somos apaixonados, né? Nós, os argentinos, todo torcedor ele é apaixonado. O que eu vejo diferença é a maneira que eles se expressam. Os argentinos, eles têm algo que encanta, né? Eles se entregam de corpo e alma. É algo assim que não tem explicação, não dá para explicar. É um negócio mais sofrido. É mais aquela energia do tango ali, uma coisa mais sofrida. É mais assim, religião, é mais paixão, é mais algo que o brasileiro é mais frio, é mais crítico, né? O brasileiro, ele às vezes extrapola. E o argentino não. O argentino, pro time dele, é algo assim... religião mesmo. Ele não vai aos jogadores dele. Ele sabe, a camisa é algo sagrado assim para ele. Não que a nossa não seja, mas a gente às vezes extrapola, briga, grita, xinga o nosso jogador, né? Xinga se não tá jogando bem, com 15 minutos se não tá o jogo não tá bom, ele não vê que aquilo ali tá atrapalhando o próprio time dele, né? Não vê que ele tá vaiando o time dele, o escudo dele, e isso o argentino ele não faz. E outra pergunta que nunca ninguém fez para um brasileiro ou para um argentino é quem é melhor, Pelé ou Maradona, o seu amigo Maradona? Quem é melhor, quem foi melhor na história? Você que é um jogador, conhece bem, né? A função, como é? O Pelé, o nome já diz, né? Eu brincava com os caras lá. Não, o cara é o rei, meu. Não dá para discutir com o rei. O rei é o rei, né? Exatamente. E ponto. Ponto final. Tá aí o Yarley. Primeiro bloco, já passando rapidinho aqui, a gente vai para um primeiro intervalo e volta já, trocando mais figurinhas aqui com o nosso Yarley e também falando mais sobre Copa do Mundo, sobre a carreira, como é que está o momento do Yarley. Parou já faz um tempinho. Sei que ele está à disposição aí do mercado para ser técnico de futebol, já estudou, inclusive, já tem o diploma, como é que chama? Licença A. Né? Daqui a pouco a gente volta com mais Cromoscast aqui nas nossas redes sociais e na Band também. Até já.
De volta com o nosso Cromoscast aqui na Band, nas nossas redes sociais também, já está seguindo lá, né? @Cromoscast, bem fácil. E como sempre, todo domingo a gente aqui recebendo um convidado especial, hoje com Yarley, bicampeão do mundo pelo Internacional, pelo Boca Juniors, é ídolo aqui no Brasil e também na Argentina, ídolo sobretudo no estado do Ceará, afinal de contas ele fez só umas coisinhas de gol, né? Um pouquinho de gol pelo Alvinegro de Porangabuçu. Bora abrir mais um pacote de figurinhas aqui, ó? Vamos. Vamos abrir mais um pacote de figurinhas. Com os convidados eu vou preenchendo aqui o álbum da Copa do Mundo. Quem sabe até o fim da Copa a gente... Opa! Alemanha, né? Alemanha. Alemanha, a gente tem que respeitar. Aí a Alemanha também? A gente não pode jamais descartar a Alemanha, viu? Aqui nessa Copa. Esse goleiraço. Ninguém tá falando muito da Alemanha. Será que vai? Eu sempre tenho medo da Alemanha, né? Inglaterra, ela sempre chega com um time bom, mas tá muito jovem. Aquela história de gato escaldado, né? Com a Alemanha, a gente sempre tem medo. É time aí para mais uns 2, 3 anos, para chegar assim, bem. Arrascaeta, conhece? Aí é o melhor jogador do Brasil, esse aí atualmente para mim. Tá por aqui também. México, o Edson Álvares. Álvares do México. E mais um da Espanha, foi? Não, a Espanha... você já tinha tirado, né? Sérgio Busquets. Essas figurinhas aí você já tinha tirado. Estou esperando a Alemanha. Estou esperando uma figurinha aqui da seleção brasileira, que como é a seleção favorita, fica um pouquinho mais rara, né? É rara. E por falar em seleção brasileira, a gente fala da sua história, bicampeão do mundo, com destaque. A gente lembra que no Boca Juniors você, claro, atuando muito bem, mas pelo Internacional você sendo decisivo ali para o gol, né? E também naquele momento final do jogo, você prende a bola, usando a experiência, segurando e tal, para o Inter ser campeão. E o Yarley não chegou à seleção brasileira. Que já foi isso que aconteceu. Eu sei que o erro não foi com você. Você deu tudo o que podia dar, mas o que foi que aconteceu? O que é que você imagina assim? Bem, assim, eu estourei um pouco tarde. Naquela época, o jogador assim mais veterano, dificilmente ele era convocado. Hoje o Daniel Alves quebra um pouco essa escrita, mas assim, eu estourei ali, já estava próximo dos 30 anos, e aí é muito difícil. É muito difícil ser convocado. Ainda se cogitou na época do Boca Juniors, né? Se cogitou tanto aqui como lá na Argentina, para mim ir para a seleção. Só que aí acabou a idade pesando um pouco. Né? Entendi. E se fosse chamado para a Argentina, você ia? Ia porque eu acho que a gente se a gente não tem uma vaga na nossa seleção, mas está atuando em outro país e é reconhecido, acho que a gente tem que valorizar aquele valor, né? Agora, entre Brasil e outra qualquer, se fosse para escolher, eu escolheria, claro, sem dúvida nenhuma, o Brasil. Claro. Mas não tem nenhuma, tipo, minha carreira foi espetacular, mas faltou isso, tal. Tem aquele sentimento, ou você sempre lidou muito bem com isso? Lidei muito bem. Inclusive, eu acho que eu fui um abençoado, né? Sim. Eu acho que eu fui um abençoado porque eu ganhei um Mundial em cima do Kaká, Cafu, Dida, Serginho, né? São caras consagrados aí. Depois Ronaldinho, Deco, né? Então, ir jogando por times sul-americanos. Eu acho que e sendo protagonista, sendo tanto no Boca Juniors como no Internacional, sendo reconhecido ali como uma boa atuação, né? E participando direto dos títulos. Qual foi o mais emocionante? Qual que você tem um carinho maior? Consegue? Não tem como, porque quando se trata de título é título. Cada um tem sua marca. Tem a sua marca, né? E se tratando de título mundial, né? Os dois têm a sua emoção, tem a sua beleza, né? Então, para o Inter foi mais assim impactante por ser um time brasileiro. Sim. Aí impactou muito aqui na minha carreira, tanto que a torcida do Internacional até hoje tem um carinho muito grande por mim.
E o do Boca Juniors, o Boca já tinha sido campeão mundial. Então foi impactante, mas, claro, o primeiro título sempre é muito mais impacta mais, né? Eu lembro o Galvão Bueno, né, narrando, isso. Né, destacando o seu nome. É verdade. O Gabiru, né? Isso. E você iniciou toda a jogada, né, ali do gol e essa... Tem até no YouTube os 10 minutos finais do jogo, que é uma emoção grande. E aí você é fundamental naquele momento em que você... Ali foi alguma dica do Abel ou você mesmo que tomou iniciativa e prendeu a bola usando a experiência? Como foi? Assim, era uma característica minha já. Né? Eu já tinha feito algo parecido em jogos do Campeonato Brasileiro, em jogos de Libertadores. Quando o jogo estava muita pressão em cima da gente, para a nossa defesa dar uma respirada, eu normalmente prendia a bola, cavava uma falta, deixava esfriar o jogo. E ali não foi diferente, né? O Barcelona, depois do gol, eles estavam atacando muito, indo muito, sempre com perigo. E essa prendida de bola ali deu uma esfriada no Barcelona, fez com que a minha zaga se recuperasse. O Índio tinha quebrado o nariz, né? Foi tudo uma estratégia de jogo, no caso. É por isso que você não carrega nenhum sentimento de não fui para uma Copa, e você tem razão, porque você 2 vezes campeão mundial. Tem gente que vai para a Copa e não é campeão mundial, né? Pois é. Você 2 vezes campeão mundial. Jogou Boca, Inter, enfim, Corinthians, grandes equipes do futebol brasileiro, aqui no futebol cearense com grande destaque, né? Conseguiu essa projeção mundial. E aí quando você olha, você jogou teve essa relação com o Maradona, por exemplo, que pediu a sua camisa, né? Vestiu a 10 do Maradona. Ronaldo, Corinthians, Roberto Carlos. Ia chegar exatamente aí. Você foi o reserva, mas em algum momento o Ronaldo se lesionou no Corinthians e você assumiu o protagonismo. Quer dizer, você jogou lado a lado com os grandes craques, né? Sim, Tevez, Carlitos Tevez. Sim. Esse momento com o Ronaldo lá no Corinthians? Cara, é um momento único, porque além de ser o fenômeno que é uma grande pessoa. Gente muito boa. Né? Então a gente fica muito feliz de estar junto com jogadores tão diferenciados assim. Né? E participando do mesmo time. Ele me deu vários passes de gols. Né? Então foi maravilhoso. O Ronaldo eu queria até que você desse algum detalhe assim de treino e tal, porque ele chegou pesado, né? Sim, pesado. Sim. Muita gente ele já tinha suas limitações, ex-jogador em atividade, aquela coisa toda. No primeiro jogo faz um gol de cabeça, que diziam que ele não cabeceava bem. E a cavadinha que ele faz contra o Santos, né? Aquele jogo matou. Mas ele com a bola no pé, ele é diferenciado, né, cara? Apesar do peso, é diferenciado. Eu digo assim, né? Eu tenho 32 anos. Eu falo que o Pelé que eu vi foi o Ronaldo. Para mim foi para você também? Para mim também, com certeza. Se tiver que fazer um ranking de 3 melhores atacantes 3 ou 5, fique à vontade. Melhores atacantes do futebol brasileiro de todos os tempos. Você faria? Eu coloco o Ronaldinho em primeiro porque eu acompanhei. Ele é da minha geração, né? Eu acompanhei ele na Espanha, eu acompanhei, claro, que o Romário tá ali, né? Juntinho ali dentro da área, finalizando, o Romário é um dos maiores, né? Mas o Ronaldinho era um pouco mais plástico, assim, os gols era algo, aquelas arrancadas que ele dava, era espetacular, né? E o Ronaldinho Gaúcho, né? Esses 3 aí, para mim, foram os maiores, né? Espetacular. Tá aí o nosso Yarley. Yarley, quero perguntar sobre o seu momento. Você tem toda essa história, toda essa experiência e agora, dentro do futebol, tendo uma espécie de recomeço, posso dizer assim? Porque você agora é oficialmente um técnico de futebol. Exatamente. Quando eu parei de jogar, né, aí eu fui estudar, me qualificar, né, e trabalhei 5 anos como coordenador técnico nas categorias de base do Internacional. E aí chegou um momento que, porque passando esse tempo todo nas categorias de base, mas eu sempre estudando, fazendo as licenças da CBF com o intuito de ser treinador de futebol. Eu nunca abri mão disso aí, né? E finalizei agora recente a licença A da CBF. A CBF ela tem
4 licenças. Tem a licença C, que é para início, para os menorzinhos ali, nas categorias de base. Licença B, que são todas as categorias até o sub-20 das categorias de base. A licença A, que dá direito a todos os times profissionais na competição CBF. E a Pro, que te dá direito a sair fora do país. Então, essas são as licenças. Eu já tenho uma A, que me dá direito de treinar todos esses clubes no Brasil, qualificado em todas as séries, né? A série A, B, C, D. E finalizei agora recente. E aí, até janeiro, aí, a gente está na expectativa de já iniciar a trabalhar. Então, já deve ter sondagens aí. Aqui do estado do Ceará, tem algumas sondagens? Se você puder falar alguma coisinha assim, fique à vontade também. Não, nada assim concreto. Eu tive conversando inclusive com o Ferroviário, eu estava bastante esperançoso, porque é o time que eu iniciei jogando, né? E iniciar como treinador também seria bacana, mas fecharam com um profissional. Tem alguns clubes que a gente começou a conversar também, mas está de stand-by aí, estamos na expectativa. Mas 2023 realmente vai ser Sem dúvida, vamos começar. Eu estou bastante esperançoso aí. Técnico nessa nova versão, né, do Yarley, agora técnico de futebol. E por falar em técnico, aqui no Cromoscast, nossos convidados escalam, né? Opa! A seleção brasileira do Hexa. Deixa eu só chamar a vinheta para você escalar a seleção brasileira do Hexa, hein? Se liga aí. Pois é, Yarley, já postos aqui, o nosso técnico da seleção brasileira. Fique à vontade, viu, Yarley? É o sonho, né? É o sonho de todo treinador, né? Eu vou escolher o Alisson. Alisson mesmo? O Alisson, porque o último jogo que eu assisti dele... Porque ele é o mais bonito, não, Yarley? Mas também, né? O cara... Polêmica... Contratação do Daniel Alves. Daniel Alves na lateral direita? Sim. Tá jogando no Pumas. Todo mundo... Você vai escalar ele? É meu titular. Não. É sim. Daniel Alves. O técnico é corajoso aí, viu? Vamos para a esquerda? Bora. Alexandro. Muita força para equilibrar com esse senhor aqui. Alexandro aqui na esquerda. Militão. E o Thiago Silva. Militão e Thiago Silva na zaga. Casemiro e o Fred. Esse homem aqui, ó, Neymar, ele vai jogar aqui, ó, solto. Legal. O Marcelo Paes fez a mesma coisa. Vinícius Júnior aqui, tá? Rendendo bastante, Richarlison na seleção, toca na bola, fazendo os gols. Então a gente tem que... Ele tá na frente do Pedro, certo? Que eu gosto muito do Pedro. Tá bem. Pode ser que termine até jogando ele. E o Rafinha? Rafinha ali pela direita. Alisson, Daniel Alves, Éder Militão, Thiago Silva, Alexandro. Meu campo de Casemiro, Fred e Neymar. Isso. Se bem que Neymar é um meio atacante, né? Como você falou. E Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Quer falar mais alguma coisa sobre a seleção? Só ali ele pode iniciar com o Danilo ali no lugar do Daniel Alves, pelo momento que o Daniel Alves tá chegando É isso que eu ia perguntar. Você disse que Mas assim, o ideal é isso aí. Você eu disse tô escalando o ideal. Você disse que o Daniel Alves sobe, mas aí eu fiquei imaginando, mas o Rafinha também tá por ali, né? Ele não vai precisar correr o campo todo, né? O Daniel Alves, né? O Rafinha, ele ajuda muito. O Daniel Alves não é mais aquele lateral que corria por aqui, não. O Daniel Alves é um jogador que vem por aqui, ó. Ele vai deixar o Rafinha aberto para 1 contra 1, que é o potencial do Rafinha. Tá aí a seleção do nosso craque Yarley, que agora, como técnico de futebol, já estreou na seleção brasileira. Gostou? Gostei muito, né? E que baita experiência, né? Legal, Yarley. Ser um treinador por um dia aí desses feras, né? Demais. Obrigado pela participação. Uma satisfação enorme. Abrilhantou aqui o nosso Cromoscast. E sucesso na sua carreira sempre. Obrigado. Foi um prazer participar. Valeu, galera. Um abraço. Já se inscreveu, já está seguindo, @Cromoscast nas nossas redes sociais e todo domingo às 10 da manhã aqui na Band também. Até a próxima, hein? Se Deus quiser e Ele quer. Até mais.